was born to fly and spread these wings and find my own. E hoje nós estamos recebendo a engenheira civil e design de interiores, a Luzia Massa. Luzia, primeiramente, muito obrigada por nos receber, nos apresentar esse projeto. Obrigada a vocês. E seja muito bem-vindo ao Casa Mais. Obrigada pelo convite. Imagina, Luzia, explicar um pouquinho dessa casa, uma casa que ficou pronta recentemente e com uma fachada bem imponente, bem diferente. Ela é num estilo mais contemporâneo, faz alguns meses que a gente finalizou, ao ponto de vocês virem filmar, lógico. A gente priorizou muito a vista desse condomínio, que ele dá esse valor à cidade, enfim, chama a isso. E também a área, toda a parte da insolação. Então a gente posicionou a casa de maneira que o sol do norte pudesse invadir a residência, que é o nosso sol bom na região. E como que funcionou essa estrutura da casa? Ela é de 2 andares, mas ela tem vários jogos na fachada dessa casa que destaca? A gente tem 2 grandes lajes que fazem um encontro para que eu não tivesse muita platibanda. Então eu praticamente não tenho aquela platibanda para esconder o telhado. São lajes impermeabilizadas com sistema de drenagem sobre elas, para que eu não precise de toda aquela outra parte que me esconderia o telhado. Tudo isso e também pelo fato de que a gente gosta de pé direito, bem alto, né? Então o nosso pé direito aqui embaixo passa de 3,20 metros, na parte de cima também ele chega a 3 metros, então tudo isso deixaria a casa em uma altura exagerada, já que a rua também já me dá esse volume mais alto, esse nível, mais alto. Essas lajes me formam todo o contexto da casa, que são esses blocos separados. A intenção era dar, numa estrutura pesada, uma certa leveza de fachada. E aí tem o elemento do cobogó, que acontece na lateral, que me dá a privacidade com o meu vizinho, que está muito próximo. Então, para mim não perder a minha insolação, para mim ter essa privacidade, a gente jogou alguns elementos que me cobrem essa visão exagerada, né, de uma casa para outra. Mas esse elemento de cobogó foi um pouquinho delicado de se pensar e se planejar ele. Sim, ele tem uma estrutura, tanto uma estrutura de metal que sustenta, porque a intenção é de que ele ficasse só o elemento e não a estrutura aparecendo, que seriam os pilares laterais. Então a gente usou pilares de metal e a gente estruturou a cada fiada com ferragem. Então ele tem 7 metros de altura, mas é um bloco único estruturado. Ou seja, que dá bastante segurança. Que dá segurança. Pelo fato dessa casa ser contemporânea, ela tem várias aberturas ao redor dela, possibilitando que você pudesse utilizar melhor o terreno de várias maneiras? Sim, e eu tenho também um equilíbrio do sul e do norte. Então a gente tem alguns panos de vidro, como é o caso da escadaria, aonde eu quero claridade, né? Porém eu estou indo para o lado sul, que me traz umidade, que me traz frio. E aí os grandes panos de sol do lado norte. Então a gente contemplou que toda a casa tivesse esse cruzamento de calor e frio, né? Para que deixasse um conforto dentro. E temos também um vão enorme para o nosso leste, que colhe aí o solzinho da manhã. Que aí fica parte do salão de festas, né? Exato. E aí você conseguiu fazer uma varanda que é muito bem aproveitada nos fundos e também na frente, com o diferencial da piscina na frente da casa. A piscina pega todo o sol. E aí no verão eu vou às 9 horas da noite com sol na piscina ainda. E o salão de festas, a gente então fez uma laje em balanço, levemente exagerada e tal, mas eu tenho 3 metros praticamente de laje, que quando eu chego ao meio-dia e tal, que eu tô no trabalho do churrasco, da festa, do almoço, eu posso estar com tudo aberto e sombreado para dentro da casa também. A laje em balanço a gente já conheceu aqui no Casa Mais, a gente já fez uma reportagem completinha sobre essa técnica, mas Luzia, para quem está em casa entender, não tem pilar e fica uma estrutura linda, tudo aberto, né? O balanço diz bem isso, ele fica solto, ele tem, lógico, uma compensação por trás, tudo que ele tem para frente ele tem para trás, digamos assim, né, para entender mais grosseiramente. Porém, ele não me tem a interferência do pilar. Eu tenho uma área coberta, aberta, literalmente aberta. O aproveitamento acaba se tornando bem maior. Certo. Você falou da questão das aberturas. Elas são muito importantes, a qualidade dessas aberturas, para que você tenha essa insolação, mas que não entre vento, que não tenha nada desconfortável. Hoje, por exemplo, a gente está com bastante vento. O fato delas serem em PVC
que tem todo aquele tratamento termoacústico, ela me traz o conforto térmico e o silêncio. A gente não está escutando absolutamente nada e está na frente de uma janela com bastante vento. E aqui é um local onde a gente cuidou muito isso, porque a força do vento neste condomínio é enorme. Então também isso foi cuidado nas esquadrias para que elas não ficassem batendo e que elas não tivessem esse choque do vento. Afinal, a gente teve 100 e poucos quilômetros por hora. E isso não danificasse uma estrutura. Então, aqui também eu tenho balanço, você veja que eu não tenho no canto pilar. Quando eu abro esta esquadria, eu abro inteira, tanto para lá eu não tenho nada aqui, fica tudo aberto. Então isso é uma coisa que eu tenho que ter uma estrutura boa de esquadria para que o vento não danifique. Agora, desse estilo contemporâneo, ainda falando um pouco da fachada, as cores auxiliam nessa visão dessa casa? Sim, também, porque a marcação do amadeirado nas lajes e do concreto, ele faz esse contraponto da estrutura mais pesada. O próprio contemporâneo me traz materiais puros e limpos. Né? E o paisagismo também faz a diferença. Aí paisagismo verde, folhagem, isso nunca é demais. Né? Aí no paisagismo você pode dar um up em toda a casa, né? Se nós não tivermos o jardim, aqui vocês ainda vão ver ele aos pouquinhos, né? Porque a gente plantou isso em março, mais ou menos. Algumas coisas a gente ainda não colocou, porque não é época também, né? A gente tem vocês viram lá o parreiral e um pomar, que na obra mesmo a gente já plantou. Então lá tá bem bonito, que lá na época a gente já colocou. Mas a parte do paisagismo ainda vai ficar bem mais suntuoso.